Hoje nós vamos comentar um pouco sobre educação relacionada à mesa, ou seja, normas de etiqueta à mesa, polidez, né, relativos à alimentação. Infelizmente, hoje em dia, poucas pessoas dão valor a isso, principalmente os jovens. Acham que isso é coisa dos avós ou dos bisavós, acham que isso não tem importância, que é uma coisa, seria frescura, uma coisa que até deporia contra a juventude e tal, quer dizer, um monte de coisas ridículas, né? A nossa civilização está totalmente decadente, né? Está totalmente pantanosa, quase todos os sentidos, né? Infelizmente não ia ser nisso que não ia estar decadente. Então, as pessoas, quando querem se destacar frente aos outros, preferem se destacar por coisas grosseiras, por palavreados chulos, etc. Se não querem se destacar pela elevação, por coisas mais nobres, pela virtude. Uma sociedade está tão corrompida que quem se destaca pelos vícios, pelo mau comportamento. Ou então existem aqueles que não querem se destacar. Então, se tem uma mesa de gente que não se sabe se comportar a mesa, se comporta com grosserias, eles se nivelam, aderem a essa grosseria para não se destacar. Esse é um grande erro, uma coisa horrorosa, né? E é uma coisa que um santo chamava atenção. São João Batista La Salle, já no final do século XVII, começo do século XVIII, comentava que na época dele, os católicos estavam dando pouca atenção às normas de educação e de civilidade, incluindo normas de civilidade à mesa. Ele foi um santo que cuidou muito dessa área de pedagogia e de educação, né? E ele falava que isso era contra os propósitos de Deus, porque Deus havia dado os mandamentos, havia dado um monte de regras de convivência, que toda a Igreja Católica tinha fomentado regras de convivência, que a educação se inseria em relação à caridade e à piedade. Então ele já havia problemas naquele tempo, imagina só, se ele vivesse hoje, o que ele não ia falar. Então, dessa forma, são coisas importantes relacionadas à mesa, né? As pessoas não devem colocar isso como uma coisa de menor importância e devem passar isso para os filhos. Quer se destacar na mesa? Se destaque pelos seus comentários inteligentes, se destaque pelos seus gestos educados, pela sua boa etiqueta e não por grosserias. Então, é absolutamente lamentável isso. Eu me lembro, quando eu era criança, já deu para notar, assim, eu tenho 51 anos, mas já deu para notar do tempo de criança para agora como o comportamento à mesa regrediu. E isso é uma pena, é uma coisa lamentável, né? E isso aí é compatível com as coisas relacionadas à mesa, já que a mesa forma uma tríade: a boa comida, o ritual, que se refere às regras de etiqueta, e a companhia. Quando se começa a desarmonizar as questões relativas à mesa, é lógico que esses três elementos vão entrar em decadência. Assim, o fast food briga com normas de educação à mesa. Por que você vai comer com a mão? Normalmente se come sozinho, então é ruim. Quem come sozinho tende a ser mais mal educado que quem come em companhia. Comida ruim não pede uma etiqueta à altura, e quem está preparado com uma etiqueta boa, monta uma boa mesa, não vai querer comer uma comida ruim. Então as coisas são muito bem equilibradas, né? E até voltando ao grande santo, São João Batista La Salle, ele dava regras até minuciosas de como se comportar à mesa. Então, naquela época, se tomava muita sopa, ele dava regras relativas à sopa. Então, era um santo preocupado com essas questões. Então, não é uma coisa assim que se deva relevar e tal. Principalmente, conforme eu vou ler e insisto, né, uma das minhas assistências, sempre com os pais em relação aos filhos, que cuidem da educação dos filhos à mesa. Então, vou aqui dar uns exemplos, porque essa aqui é no meu curso de simbolismo da gastronomia, eu abordo em mais detalhes essas questões de educação à mesa, né? Eu exploro ali os pontos principais, então tem um vídeo meu só para isso. Então aqui eu só vou pontuar
aqui alguns elementos, né? Uma coisa que é desagradável hoje, as pessoas colocarem cotovelo em cima da mesa. Comportamento à mesa tem que ser discreto, conforme eu já falei, não pode chamar atenção. Até nós não podemos chamar atenção por coisas materiais, mas sim pelo nível de conversa. Então não se deve colocar o cotovelo à mesa, não se deve ter posturas agressivas em relação ao outro, como por exemplo, falar com talheres à mostra. Isso muito antigamente seria até quase chamando a pessoa para briga, né? Como as pessoas antigamente andavam armadas, tudo bem, na Idade Média se andavam armadas, então o comportamento à mesa visto com talheres tinha que ser absolutamente limitado em volta do seu prato. Você jamais poderia apontar uma faca, o garfo foi inventado depois, né? Um garfo para quem estivesse à mesa, isso aí poderia ser até um chamado para briga. Então por isso que os talheres têm que ser voltados só para você. Você não pode apontar, não pode ter gestos ofensivos em relação aos outros. Devemos usar os talheres adequadamente, os de fora para os de dentro primeiro. A ordem dos copos, também segue uma ordem, copo só para água, copo só para o vinho, copo vinho espumante, copo para cerveja, saber usar o copo, saber usar o guardanapo, né? Guardanapo ou no colo do lado esquerdo. Manter umas certas regras, né, que mantém essa boa convivência. E também se vê como a avidez das pessoas na hora de comer, né? O fast food leva muito a avidez, né? O fast food leva a gula, né? As pessoas pensam que não, comer gula é só comer muito, não. Comer com avidez, comer apressadamente também é um item de gula. Uma coisa que o fast food leva muito, salgadinho empacotado leva muito. Pessoas comem afobadamente, né? Uma coisa assim horrorosa. Então, quando estiver à mesa, nunca seja o primeiro a se servir. E também nunca seja o último a terminar o prato. Sempre fique no meio. Não coloque tanta comida no prato. Às vezes você vai em locais com serviços a quilo, etc. O famoso serve, no Brasil self-service, né? O pessoal põe aquelas montanhas de prato, nisso fazem combinações esdrúxulas. É melhor fazer vários serviços, né, do que montar uma montanha de prato. Não tem coisa assim horrorosa isso, né? Passa uma má impressão. Dá garfadas pequenas. O pessoal às vezes monta um bolo no garfo ou na colher e põe tudo na boca e fica com a boca cheia. O pior, fala com boca cheia. Quer dizer, parece que tem uma ansiedade, uma necessidade de falar toda hora, que não consegue esperar os outros a falar, e aí tem que falar com boca cheia. Espera, põe pedaços pequenos, mastiga devagar. Aliás, mastigar devagar é um item de boa saúde até. Pessoas que mastigam um pouco, engordam, normalmente às vezes tem até problemas de digestão, né? Manter a postura, né? Não ficar inclinado, não se debruçar sobre o prato. A comida que tem que ser levada à boca, e não a boca à comida. E assim, temos mais regras, eu não vou me alongar aqui, eu só estou chamando a atenção para alguns problemas que se nota por aí, e chamar mais atenção ainda para que as pessoas se preocupem com nomes de educação à mesa. Isso aqui é importante para a vida. E uma vez eu conversei fiquei sabendo de uma pessoa ligada ao coach, né? Coach não, headhunter, conheci vários headhunters, e eles comentavam que depende do nível, né, da hierarquia de empresa, eles notam sim como que é o comportamento da pessoa à mesa. Eles não querem que determinados executivos tenham um mau comportamento à mesa com grandes clientes. Então a pessoa pode ser excluída de um quadro empresarial se ele não tem bons comportamentos à mesa. E aí, pelo contrário, uma pessoa que tem bons comportamentos à mesa, que conhece de vinho, que sabe o que pedir, que tem esses bons modos, aliás, que tem uma boa cultura geral, que pode falar de viagens, relacionar a viagem com gastronomia, saber de história, com certeza isso ajuda na carreira profissional. Ao contrário do que se pensa, não se deve, lógico que deve ter especialização, uma demanda no mercado de trabalho, mas se tem que se preocupar com essas coisas. Eu já vi muita gente muito boa em determinadas áreas, em vários encontros profissionais, as pessoas simplesmente não sabem se lidar à mesa. E eu fico perguntando se aquele
headhunter que colocou essa pessoa naquela empresa, se ele tivesse um outro que soubesse tanto quanto esse que não sabe se comportar mesmo, tivesse um outro que se comportaria à mesa, com certeza teria selecionado outro. Então é uma carência, mesmo na área empresarial, de pessoas que saibam se comportar, né, à mesa, né? Claro. E depois mesmo para quem vive assim de captação de clientes, é importante saber isso. Vai chamar clientes de potencial na mesa, você sabendo que você sabe, que você conhece determinado assunto, você conhece de vinho, conhece de prato, já foi em vários restaurantes, já fez viagem, não vai em McDonald's, não come essas porcarias de salgadinho, isso aí impressiona os clientes, né? Então as pessoas deveriam estar preocupadas com isso também por causa de questões ligadas ao trabalho, né? Isso é muito importante. E os filhos também, né? Eu tenho preocupação, isso que eu sou pai. E é uma coisa horrorosa ver crianças mal educadas na mesa. Isso é péssimo. Só vai se refletir na adolescência, depois na juventude, com hábitos horrorosos, né? Se é que não vão levar para coisas piores, né? Não, eu fico por aqui. Isso aqui é mais como um chamariz. Eu abordo mais essas questões no meu curso Simbolismo da Gastronomia, que eu abrirei em breve. Então, muito obrigado pela atenção. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal e nos siga nas redes sociais. Obrigado.